Boa noite, na paz de Cristo a todos e todas. É um prazer estarmos aqui novamente para partilharmos um momento da Palavra de Deus e quero agradecer a Deus pela sua presença, dos nossos irmãos, amigos, colegas, que Deus possa nesse momento também nos dar essa rica oportunidade de partilharmos um pouco mais da sua palavra nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. E o texto que eu quero hoje partilhar com você é o que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar através de algum aparelho, diz assim o texto: Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Este texto faz parte do Sermão da Montanha, um conjunto de orientações de Cristo que ele passou para aquela comunidade, através da escrita de Mateus. Nós vemos uma série de recomendações, mas nos versículos finais do capítulo 6, nós vemos uma orientação específica de Jesus, nos instruindo a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a nos dispor na busca do reino de Deus. Caiu a conexão, acho. Volta de novo. E, portanto, ele orienta que a nossa predisposição é em buscar o Senhor, é em se dispor ao Senhor. E essa disposição em buscar o reino de Deus é como aqueles que querem fazer parte de algo maior, algo novo. As pessoas levam a vida em busca de novas oportunidades. As pessoas estão sempre buscando novas oportunidades para si. Na verdade, essa busca por novas oportunidades, essa busca por conquistas, elas acabam prendendo muitas das vezes a nossa vida em coisas que ainda não sucederam, coisas que ainda não aconteceram. Como se as coisas que não aconteceram ainda fossem tudo o que nós pudéssemos ter. Mas Jesus assevera a importância de nós buscarmos o reino de Deus. Buscarmos o seu reino em prioridade. Em estabelecer uma vida de um rei. Ora, quando nós falamos de um reino, nós devemos trazer junto alguns valores importantes que constituem esse reino. Primeira coisa, se tem um reino, é evidente que há um rei nesse reino. É evidente que há alguém que estabeleceu esse reino. Então Jesus usa a expressão buscai o reino de Deus. Na verdade, o que ele quer dizer é que você deve conhecer o rei desse reino. Você deve conhecer a sua vontade. Você deve conhecer a pessoa desse rei. E nós sabemos que a missão clara de Jesus era nos levar ao conhecimento da vontade do Pai, é saber quem é o Pai, saber quem é o Deus Criador. Então, quando Jesus propõe que nós busquemos o reino de Deus, em primeiro lugar é conhecer quem é esse rei, qual é a sua vontade, qual é o seu plano, qual é aquilo que ele deseja passar para nós. Então, agora vem o segundo ponto. Conhecer esse Deus, conhecer esse rei, não é apenas saber quem ele é, mas é saber também o que ele quer no seu reino. Pois todo rei tem, nós vemos isso na história, todo reino é estabelecido com um propósito, com valores. Então, quando Jesus fala buscai o reino de Deus, ele em primeiro lugar quer nos levar a entender que nós devemos conhecer o rei desse reino. Em segundo lugar, qual é o propósito desse reino?
E o propósito de Deus, né, está declarado no livro de Timóteo, é que todos os homens se salvem. O propósito de Deus é tirar o homem do pecado, tirar o homem da escravidão, da morte, como resultado de uma vida de pecado. Então, o que Jesus quer nos instruir, Ele quer nos fazer saber, primeiro, é que eu preciso conhecer o Rei, eu preciso saber quem Ele é. Segundo, eu preciso saber por que Ele estabeleceu um reino. E esse saber qual é a vontade do reino de Deus, nós temos um texto em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nos ensina um princípio. Se você quiser ler comigo, Efésios, capítulo 2, versículo de número 10, o texto de Efésios nos diz que há um plano de Deus. Há um plano de Deus não somente para a ordem angelical, não somente para o mundo espiritual, mas para todas as coisas. Diz assim Efésios 2:10, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, conhecer o reino de Deus é conhecer o próprio Rei, é também conhecer a sua vontade e também saber a sua vontade particular sobre mim, o que Deus espera de mim, o que o Senhor quer de mim, o que Ele deseja da minha vida. Ora, veja que buscar o reino de Deus pode nos revelar muitas coisas. Pode, na verdade, te revelar uma centena de coisas aí, pois a vontade de Deus para a sua vida, Ele já evidenciou quando Ele enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus para nos salvar, enviou Jesus para morrer por nós. Então, eu quero aqui poder refletir sobre esse texto. Quando Jesus disse para nós buscarmos o reino de Deus, Ele disse para nós fazermos isso em primeiro lugar. Então, quando eu busco conhecer o Rei desse reino, quando eu busco conhecer a sua vontade para a vida, para as nossas vidas, por que Ele nos criou, por que Ele criou esse mundo, e quando eu busco saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, como diz em Efésios, aquilo que Ele já determinou para que vivamos, quando eu busco essas coisas, eu devo fazê-las em primeiro lugar. Eu devo conhecer o reino de Deus em prioridade, em primeiro momento. Só então, algumas coisas vão mudar também em minha vida. Pois, quando Jesus diz para buscar o reino, Ele classifica por ordem, Ele vai enumerar, Ele coloca em primeira ordem, em primeira instância, ou seja, eu devo priorizar isso. Eu devo priorizar conhecer o Senhor, eu devo priorizar conhecer a sua vontade, eu devo priorizar saber o que Ele quer da minha vida. Essas são as prioridades. Então, nada pode advir antes disso. O próprio Jesus vai dizer, né, pessoas que colocam relacionamentos com qualquer outra pessoa antes dele. Ele fala assim, aquele que ama mais os seus pais, ama mais a sua esposa, ama mais os seus irmãos, enfim, mais do que a mim, esse não é digno de mim. Então o próprio Jesus parece nos instruir. Agora, quando ele diz isso, ele diz dentro de um valor que está no reino de Deus. Pois o mandamento, um dos principais mandamentos, dois principais é amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Amar o Senhor com toda a sua força, com toda a tua alma. E semelhante a isso também ao teu próximo. Então veja que amar e buscar o Senhor sempre esteve em primeiro lugar. Sempre esteve em primeira instância para que nós assim façamos. Bom, quando eu respeito isso, quando eu tenho essa prática, né, as paredes que nos cercam hoje, por um período de confinamento, né, elas não nos cercam de Deus. Essas paredes, elas não nos separam do Senhor. Pois esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, Ele
promoveu para que nós não sejamos separados dele em momento algum, a não ser que nós mesmos não o busquemos, a não ser que nós mesmos não o queiramos encontrar, né? Mas se você quer isso, se você deseja isto, eu quero te dizer que basta você clamá-lo em nome de Jesus e todo o reino de Deus estará agora acessível a você. Pois o próprio Cristo diz, ora, o reino de Deus, se disserem para você, olha, o reino de Deus está à direita, à esquerda, está aqui ou está acolá, saiba, não, o reino de Deus na verdade está dentro de cada um de vós. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, esse reino não está longe, na verdade ele está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, os valores que fazem parte, que constituem esse reino, devem direcionar a minha vida, devem conduzir a minha vida.